palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, domingo, dia 2 de outubro de 2022, eu sou João Batista e essas são as Gotas de Esperança. Hoje eu quero trazer esse tema para refletirmos. Num momento muito importante, essa reflexão da Evangelii Gaudium, no parágrafo 226 e 227. A unidade prevalece no conflito. Amados irmãos, hoje é um dia decisivo e importante, e onde muitos os nervos estão à flor da pele. E muitas das vezes nós até esquecemos quem nós somos, a nossa origem, a nossa identidade. E por causa de determinadas paixões que temos, às vezes criamos muitas barreiras, dificuldades, temos às vezes muitos atritos, e essa reflexão de hoje nos faz pensar isso, que o conflito, as diferenças de ideia, isso é muito normal. Eu não posso querer obrigar o outro a acreditar naquilo que eu acredito. Cada um precisa ser livre para refletir e pensar. Porém, vivemos num tempo onde quem não está comigo até parece ser meu inimigo. E nós não somos inimigos. O nosso inimigo é um só. É o inimigo de Deus, é o diabo. Ele é o inimigo de cada um de nós. E São Paulo já faz um alerta na carta aos Efésios, que não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar. Nossa luta não é contra pessoas. Por isso que a unidade, repito, não a uniformidade, mas a unidade deve sempre prevalecer. Então, que essa reflexão nos leve a pensar um pouco mais, com mais cuidado em nossos atos, atitudes, nossas palavras, nossas postagens na internet, nos grupos sociais, principalmente nesse dia de hoje e independente do resultado que teremos nesse domingo e durante essa semana, toda a repercussão que nós teremos das eleições. Então, que essa reflexão nos ajude a pensar um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante, que a unidade sempre deve prevalecer sobre o conflito. Repito, que está na Evangelii Gaudium, então não é uma fala que eu tirei da minha cabeça, não. É documento da igreja, é uma exortação apostólica do Sumo Pontífice Papa Francisco. Então que nós possamos acolher com carinho, com muito respeito, essa fala da igreja a nosso favor, em favor de todos aqueles que estão vivendo esse momento em meio a tantos conflitos e a tantas realidades tão delicadas. O conflito não pode ser ignorado ou dissimulado, deve ser aceito. Mas, se ficamos encurralados nele, perdemos a perspectiva, os horizontes reduzem-se e a própria realidade fica fragmentada. Quando paramos na conjuntura conflitual, perdemos o sentido da unidade profunda da realidade. Perante o conflito, alguns se limitam a olhá-lo e passam adiante como se nada fosse. Lavam-se as mãos para poder continuar com a sua vida. Outros entram de tal maneira no conflito que ficam prisioneiros, perdem o horizonte, projetam nas instituições as suas próprias confusões e insatisfações, e assim a unidade torna-se impossível. Mas há uma terceira forma, a mais adequada de enfrentar o conflito. É aceitar, suportar o conflito, resolvê-lo e transformá-lo no elo de ligação de um novo processo. E como está em Mateus capítulo 5, versículo 9, felizes os pacificadores. Então essa reflexão ela nos leva a entender os três tipos de atitude que muitos tomam. Uns fazem de conta que o conflito não existe, que as divergências não existem, ignoram, entra no ouvido, sai no outro. Outro defende as suas convicções com unhas e dentes e no tapa se preciso for,
que é aquele que mergulha de tal forma nos conflitos que acaba cegando-se e não consegue enxergar mais nada a não ser somente a sua opinião. E existem aqueles que são os pacificadores, que encaram o problema de frente com sabedoria, prudência, amor, misericórdia, compaixão e mais um monte de coisa boa, é capaz de transformar aquilo que dividia, que separava, que era motivo de ódio, de discórdia, é capaz de transformar isso em bênção, em graça para todos aqueles que estão à sua volta. Eu já tive situações na minha vida onde eu fui muito colocado à prova, principalmente quando eu coordenava a renovação carismática na diocese, na paróquia, no grupo de oração, onde eu já fui coordenador também de ministério. Por várias vezes eu tive a graça de coordenar. Então, quando a gente coordena, a gente é colocado à prova todo instante. Tem situação que, se não fosse na época de uma coordenação, talvez a gente resolveria de um jeito diferente. Mas, ao mesmo tempo, é tão bom que aquilo que é próprio da coordenação vai nos moldando e vai nos dando maturidade, sabedoria, e nós somos capazes de olhar os problemas com um só desejo: trazer respostas, e aquilo que poderia ser algo que dividia, a partir daquele momento que é resolvido, essa situação se torna motivo de elos de ligação entre nós e os irmãos. Aqueles que estão me ouvindo, que vivenciaram esses momentos às vezes tensos, difíceis comigo, sabem do que eu estou dizendo. Mas a você que não vivenciou, espero que tenha compreendido o recado de hoje. Cuidado, que nesse dia de hoje ou durante os próximos momentos, nos resultados, não sirva de momento de você brigar com família, amigos, companheiros de missão, colegas de trabalho, que não seja um momento degradante, humilhante, desrespeitoso. Comemore se o seu candidato ganhar, mas se o seu não ganhar, reze para que aqueles que ganharem façam o melhor em prol de todas as pessoas. É assim que tem que ser. Nós não somos inimigo. Repito, o inimigo que nós temos é um só, é incomum, é o inimigo de Deus, é o demônio. Esse é o inimigo que temos que combater na oração, no jejum, na caridade, nas orações de todas as formas, desde que sejam sinceras de coração. Nós possamos ser pacificadores. Onde houver ódio, que leva o amor, vamos lembrar mais uma vez de São Francisco, e que nós possamos ser homens e mulheres da paz, e que a paz verdadeira, que nós sabemos que não é a ausência de problema, mas é a presença viva e real de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos entender que a unidade deve prevalecer diante do conflito. Deus abençoe esse domingo, Deus abençoe essa semana, o resultado de todas as eleições, de tudo aquilo que, de forma correta, como cidadão, cada um de nós vivenciamos, e que tudo seja para a honra e glória de Deus Pai. Que Ele nos proteja, nos guarde e abençoe nosso Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã estamos de volta com a palavra de esperança. Que Deus possa guardar, proteger e iluminar cada um de nós. Sede santos como Deus é santo. Forte abraço e até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me